Começa agora o programa Bora Lá Show com Gerson Borges. O programa para toda a família. Realização Produtora Estúdio A. Olá, estamos começando mais um programa Bora Lá Show. Eu quero já agradecer pela sua audiência, mas eu quero fazer um pedido a você. Faça a sua inscrição, aperte o joinha, clique no sininho. Assim você estará levando o nosso programa para mais pessoas assistirem e toda a programação vai chegar até você. Mas hoje temos mais um convidado. O nosso convidado de hoje é da cidade de Paulínia. Vem para cá, Jurandir Bonomi, ele que foi vereador 3 vezes em Paulínia e também é empresário e empreendedor. Vem para cá, Jurandir Bonomi! Jurandir Bonomi, mais conhecido como Bonomi na cidade de Paulínia. Perfeito, Gerson. Fala pra gente, você foi vereador 3 mandatos consecutivos? É isso, Gerson. Primeiramente, deixa eu te agradecer por estar aqui no seu programa. Eu acompanho você nas redes sociais e intimamente me perguntava quando eu teria essa oportunidade. Então é um prazer enorme estar aqui falando com você hoje no seu programa. Chegou o grande dia e pra gente aqui do Estúdio A, do nosso diretor Amilcar, nós que ficamos muito felizes de receber uma pessoa ilustre como você aqui da cidade de Paulínia, o Bonomi. Muito obrigado, muito obrigado. E fala pra gente desses 3 mandatos consecutivos na cidade de Paulínia e quando foi? Gerson, na verdade assim, eu fui um dos vereadores mais jovens da cidade de Paulínia. Eu iniciei meu mandato com 28 anos em 1988 e durou 12 anos consecutivos, foi de 88 a 2000. Foi uma trajetória bastante interessante, né? E uma construção que me orgulha muito, por assim dizer. E você foi também candidato a vice-prefeito também, foi isso? Quando foi? Sim. No meu último ano de mandato de vereador, eu acabei saindo candidato a vice-prefeito com o José Pavan Júnior na época, porque eu também já entendia que nesse momento a minha carreira, por assim dizer, como vereador, ela se encerrava ali. Eu entendia que já tinha feito a minha contribuição no Legislativo e aí queria fazer minha caminhada para o Executivo, minha transição para o Executivo. Bonomi, nós sabemos que nessa época era liberado, nessa época, o showmício, o famoso showmício que levava os cantores, que lotava e você poderia falar com multidões. Exatamente. Teve um acontecimento do show, fala aí pra gente do showmício, que foi o show de Rio Negro e Solimões, foi isso? Exatamente. Esse show não sai da memória, ficou gravado por ter sido um acontecimento ímpar, né? Nós estávamos preparando para falar, eu e o Pavan, e obviamente o show foi no Monte Alegre e tinha por volta de 40 mil pessoas assistindo, e de repente veio um comunicado que estava chegando uma chuva forte em Paulínia. Então foi aquela correria de bastidores e eu comecei a falar, logo o Pavan encostou atrás de mim e falou: você precisa reduzir o discurso hoje porque a chuva está aí, não vai dar tempo de eu falar. E eu rapidamente encerrei meu discurso, passei a palavra para ele, ele começou a falar e a chuva não esperou. A chuva veio e aí foi muito legal porque as pessoas começaram a dispersar e a gente percebeu, por uma sensibilidade, que a gente deveria também tomar chuva junto com o povo, apesar de a gente estar preservado numa parte coberta. E aí nós avançamos mais à frente do palco e ficamos então expostos à chuva e conversando com a população ali. Aí nesse momento foi tão grandioso porque as pessoas que estavam indo embora voltaram. E nós conseguimos fazer um show, né, um showmício embaixo de chuva. Então foi assim maravilhoso e inesquecível, certamente. Vai ficar para a memória. Ficou marcado, né? Marcado. Bonomi, eu me lembro que nessa época, como eu sou locutor e apresentador, e nessas épocas de showmício que podia ter na época, surgia muito trabalho
para mim fazer de apresentação dessas campanhas de showmício. E eu tive a felicidade, a oportunidade de apresentar grandes cantores e com multidões, né? Naquela época não tinha rede social, tinha que levar gente. E como era com os cantores da época, que na época era liberado. Perfeito, perfeito. Você colocou muito bem. Era a nossa mídia social, né? Lá atrás a gente tinha essa possibilidade. E isso fazia com que a gente conseguisse reunir quase que metade da cidade num evento. Então isso era muito legal, porque você podia falar diretamente com metade da cidade num único evento. Então era muito especial. Era um momento muito, muito marcante, muito ímpar. E também arriscado, né? Porque você sabe, tem casos políticos de pessoas que ficaram marcadas por frases inadequadas em comícios, né? Ali ao vivo. Então era uma responsabilidade muito grande, apesar de ser uma satisfação enorme, era uma responsabilidade muito grande também falar para 40, 50 mil pessoas. Naquela época, menos mal que não tinha o celular, né? Sim, sim. Se tinha, eu acho que era... Não tinha? Não tinha. Não tinha o celular, mas tinham as câmeras gravando, né? As câmeras gravando, que era então, VHS? Isso, era VHS. Betacam. Betacam, exatamente isso. Então os riscos estavam ali, né? Uhum. Então a gente tinha que ter um cuidado na hora do discurso e obviamente você na frente de 40, 50 mil pessoas, né? Você também tem uma emoção diferente, aquilo te toca de forma diferente, né? Então mas é uma troca muito gostosa, é uma energia fantástica e certamente inesquecível. Ali você tem o calor humano, a energia do exatamente, povo, é muito próximo, né? Você sente ali o povo ali na hora. E a reação é instantânea, né? Você está vendo ali qual é a reação, se agrada, se não agrada, enfim, é muito legal poder perceber isso. É uma troca rápida, né? Então, da forma como você entrega, você já vê a reação ali no povo na hora. É muito gostoso. Foi muito especial ter participado disso. Agora, Bonomi, já que nós estamos falando de momentos marcantes, um momento marcante na sua carreira política foi a anexação de Betel à Paulínia. Fala pra gente dessa trajetória, dessa luta que você teve. Foi no primeiro mandato? Como foi? Bom, na verdade, assim, a anexação de Betel à Paulínia, eu gravei um vídeo recentemente na minha rede social falando sobre isso, né? Eu fui convidado eu nunca esperei ser político na vida, e essa é uma outra história engraçada também, porque eu fui convidado por um grande amigo que hoje não está mais entre nós, mas o carinho continua grande, que chamava Agostinho Fávaro, o Lara, que dá nome aqui ao Ginásio de Esporte de João Aranha. E ele me chamou por uma reunião política dizendo que nós íamos falar de futebol. E ao chegar lá, ninguém falava sobre o assunto de futebol e, de repente, o candidato a prefeito pergunta para mim se estava tudo certo com a minha candidatura. Eu não fazia ideia dessa candidatura, então o Lara deu uma sonora gargalhada, ele falou: prefeito, ele nem sabe ainda que ele é candidato a vereador, ele está sabendo exatamente agora. E aí eu saio de lá, a gente começa a conversar com os amigos, né, em Betel, a família, e aí a gente percebe que realmente há uma necessidade de uma representatividade no bairro. E aí nasce, então, o projeto A Minha Campanha. E ela nasce basicamente com o propósito de anexar Betel à Paulínia, ou seja, tirar Betel, que era município de Campinas, e passá-lo para Paulínia. Então esse foi o mote da minha campanha. E foi, sem dúvida, o projeto mais marcante meu dentro da Câmara Municipal, porque ele foi muito desafiador à medida em que você não tem um caminho para se guiar, né? Nunca havia sido feito tal projeto na história do nosso país, então a gente foi tatear por caminhos que a gente não conhecia. E, obviamente, encontramos muita gente que ajudou nesse caminho, mas assim que eu fui eleito, eu senti a responsabilidade com essa proposta. Então, no meu primeiro dia de mandato,
A primeira vez que eu usei a palavra na Câmara Municipal foi para falar da anexação de Betel a Paulínia e que seria a minha luta durante todo o meu mandato, se precisasse usar cada dia, cada ano do meu mandato. E assim foram por 5 anos. Nessa época, quem era o prefeito de Campinas? Nós tínhamos como prefeito em Campinas o Jacob Bittar. E como foi o desafio para você falar com o prefeito para a anexação? Como foi esse desafio para você? Nós tínhamos ali 2 caminhos, assim, quando a gente começou a se aprofundar nessa questão, tinham 2 caminhos. Um que era um caminho um pouco mais fácil de aprovar na Câmara Municipal de Paulínia, e aí eu tenho que dizer que eu tinha o apoio de 100% da Câmara, daquele pessoal, com um incentivo especial do Mário Furlan, Maroca, que foi um grande parceiro político, o Zé Lima, enfim, Gentil Canhestro, Nim Barbeiro, enfim, eu não vou citar todo mundo, mas a Câmara inteira, ela me ajudou muito nessa época e com eles não haveria problema. Aí teríamos que aprovar com a Câmara de Campinas e aí juntava as 2 aprovações e mandava para São Paulo para ratificação da Assembleia Legislativa. Teoricamente o caminho mais fácil. Esbarramos no prefeito de Campinas, Jacob Bittar, que disse que não poderia entregar o bairro para Paulínia, porque ia ficar politicamente um desgaste para ele cedendo um bairro que ele não ia cuidar, que não estava nos planos de cuidado da administração, mas ele não podia abrir mão disso. Em contrapartida, ele assumiu um compromisso comigo que não me prejudicaria em nenhum momento no projeto. Pelo contrário, que ele pudesse ajudar nos bastidores, ele o faria porque ele entendia que o projeto era justo, que era importante. Então ele falou, não vou te prejudicar e te ajudo nos bastidores. E assim foi, quando a gente conseguiu, depois de 2 anos, fazer com que esse projeto começasse a tramitar no Legislativo Estadual, a primeira comissão foi a Comissão de Assuntos Municipais, onde o deputado estadual era da bancada do Jacob Bittar. Então a primeira coisa que ele fez foi ligar para o Jacó, e o Jacó liberou, falou, não, já falei com o vereador, o projeto é importante e nós vamos deixar passar. E aí, com o apoio de algumas pessoas importantes dentro do Legislativo, que passou a ser pessoa importante na minha vida, tanto pessoal como política, foi um deputado, também já não está mais entre nós, Júlio Marcondes de Moura, que ajudou muito nesse processo. E aí, em 93, nós tivemos o plebiscito em Betel. E aí foi uma outra luta, porque a gente tinha que convencer o Tribunal Eleitoral a marcar uma data, porque ele não tem esse limite. E, além de marcar uma data, estipular quem vota, porque a legislação falava a população interessada. Então era difícil entender quem era a população interessada. Se era só Betel, Betel e Campinas, Betel e Paulínia, Betel, Campinas e Paulínia. Então a gente entendia que se colocasse todo mundo ia ficar injusto, porque Campinas é muito maior. Então a gente lutou junto ao Tribunal Regional Eleitoral para que fosse especificamente o bairro de Betel a votar. E aí tivemos 96% de aprovação, Nossa, que demonstra que era realmente essencial. E não preciso dizer, se você for a Betel hoje e conhece Betel como era, não preciso dizer a transformação que houve naquele bairro. A gente tinha essa consciência clara quando começou essa luta, né? Provavelmente hoje a maioria das pessoas que moram em Betel, esse Betel transformado, a maioria das pessoas que moram lá talvez nem saibam dessa história, né? Mas certamente eu, toda vez que eu entro lá, e vou toda semana para lá, que eu entro naquela avenida, que eu subo aquela avenida da igreja lá, aquilo me arrepia inteiro de entender que a ferramenta, a política bem usada, é a maior ferramenta de transformação que pode existir, né? Então aquele bairro hoje é um bairro exemplo para a cidade. Além de hoje, depois de mim, a gente fez história política lá, né? Nós tivemos vários representantes, o Ticão como vereador, o Amarildo, meu primo, que veio também como vereador,
o próprio Duca Zelato, que sai de lá como vereador e vira prefeito da cidade. Então, assim, o bairro passou a ter uma forte representatividade política. E isso muda a realidade, né? Então, hoje você vê a transformação que é Betel. E, obviamente, eu tenho uma satisfação enorme de ter participado desse projeto. Certamente foi um divisor de águas para mim. E na época, Betel, era só ali a igreja, é isso? Fala pra gente. Quando ela foi, quando vocês fizeram a anexação, ela só tinha igreja, tinha comércios, tinha algumas casas? Tinha comércio, tinha principalmente algumas indústrias, né? Que arrecadavam para Paulínia, para Campinas. Então, esse processo de trazer Betel para Paulínia, além de favorecer a cidade de Paulínia no sentido de crescer territorialmente, né, aumentar a extensão territorial de Paulínia, nós também interferimos positivamente no aumento de arrecadação. Então, essas indústrias que arrecadavam até então para Campinas, né, passaram, a partir desse momento, a arrecadar para o município de Paulínia. Então, foi uma troca importante também para o município de Paulínia como um todo. E hoje, eu moro na cidade de Paulínia já há 48 anos, sou paulinense. Na época, né, eu acho que muita gente, né, mano? Na época eu só não nasci em Paulínia porque na época não tinha hospital, né, mano? Exatamente. Eu sou de 1972. Isso. Não precisa falar você não, deixa que eu falo, você pode ficar tranquilo. Eu sou de 72, você não precisa falar. Não, eu sou de 1960 e eu também nasci, por obrigação, a gente tinha que nascer em Campinas, né? Aí não tinha hospital? Não tinha hospital na época aqui, mas nós vivíamos Paulínia de fato, né? Então a gente sempre foi o paulinense criado aqui mesmo, e a gente estava falando até um pouquinho antes aqui das histórias da nossa cidade, né? A minha avó era parteira aqui na cidade, né? Então, que história mais bacana que isso, né? Quanta gente não trouxe ao mundo aí, né? Numa época que não se tinha nada, não se tinha recurso, não se tinha nada. É verdade. Então a gente conhece Paulínia dessa época, né? Então nós assistimos todas essas transformações da cidade. A gente é da época da antena de escama de peixe. Nossa, nem fala, de subir em cima da casa e virar para lá e virar para cá, né? É verdade. O meu tio, que foi saudoso, o Maneco. Conhecidíssimo em Paulínia, com a variante azul dele. Azul, isso mesmo. Fazia os ajustes das antenas. É uma época boa, né? E voltando para Betel, e aí hoje eu vejo Betel, tem tudo, a cidade, o bairro, né? O bairro de Betel tem tudo lá hoje. Lindas avenidas, cresceu com casas, condomínios, está lindo lá, Bonome. Está lindo. É essa clareza que a gente tinha lá atrás, né? Que se a gente conseguisse fazer essa transição, o bairro como um todo seria beneficiado, né? E, mais uma vez, é o que eu falo do poder que essa ferramenta tem de transformação, né? Quantas pessoas você não atinge com um único ato importante e verdadeiro para aquela comunidade, né? Então muda tudo. Para lembrar, a gente não tinha merenda na escola na época. Se você pegar algumas fotos de Betel, o asfalto, o pouco de asfalto que tinha, era mais buracos do que asfalto. Não tinha nenhum sistema de saúde. O transporte coletivo ele passou a existir quando a gente começou a fazer uma movimentação. Aí começaram a mandar um ônibus para lá, coletivo, mas até então não tinha. Tinha só o ônibus intermunicipal, que passava na rodovia. Então, assim, e hoje você vê aquela transformação, é muito gostoso. Eu acho que isso que deve ficar como exemplo para todo mundo, né? Que se aplicar direitinho, que se fizer as coisas como, né, que tiver a visão, essa clareza dessa transformação, certamente muda o cenário de qualquer bairro, né? Muda o cenário de bairro, cidade, enfim. Bonome, as suas ações lá, dos seus 3 mandatos que você teve consecutivos, as suas ações hoje influenciam positivamente na população local. Sim, é por isso que eu falo que eu me emociono toda vez que eu entro lá. As pessoas podem não saber exatamente que eu fiz tudo isso, mas certamente eu sei, né? E isso é
é um presente assim que eu vou guardar para a eternidade, certamente. Agora, Bonomi, falando em presente, você teve um presente também de uma ideia maravilhosa que foi da Casa Bonomi. Puxa vida, você lembrou de um projeto bastante interessante essa. Como surgiu essa ideia? Olha, a gente, quando você entra para o Legislativo e você quer realmente exercer esse mandato com dignidade, você acaba conhecendo muito a realidade, né, mais profundamente da sua cidade. E a época tinha muita carência para desenvolvimento, para preparar as pessoas para uma profissão, e às vezes nem só isso, né? Mas para que as pessoas tivessem alguma coisa para enriquecê-las, né? Assim. Então a gente não conseguia dar conta só no gabinete. E a gente entendeu que precisava anteceder isso e levar para a comunidade algumas coisas para prepará-las para o mercado, principalmente. Então a Casa do Bonomi nasceu com o propósito de atender socialmente essas questões. Então a gente juntava o voluntário que queria ajudar, juntava as empresas que queriam participar, o nosso apoio político e a população que precisava de alguma ajuda. Então nós tínhamos lá curso de inglês, de português, computação, curso de violão, tínhamos cursos de modelo para as meninas, e aí era muito legal isso, porque o curso de modelo, ele não tinha o objetivo de tornar essas meninas modelo, mas tinha o objetivo de melhorar a autoestima dessas crianças. Então a gente não tinha um processo de escolha por tal porte físico, ou tal beleza, ou enfim. A gente era a pessoa que queria fazer o curso, ela ia fazer o curso. E a gente dava todo o preparo para todas elas. Então era muito rico, porque mexia com essa autoestima, né? Que às vezes faz diferença na fase inicial, né, da vida de uma criança, né? Então nós conseguimos atingir até isso. Então foi muito legal, foi bastante transformador. E esses dias eu fiz uma reunião, eu faço uma reunião frequentemente, que a gente fala sobre relacionamento, a importância de relacionamento. E esses dias nós tivemos o prazer de receber nessa reunião uma pessoa que foi atendida pela Casa do Bonomi. E olha, nós estamos falando de 30 anos atrás, e ela tinha carteirinha da Casa do Bonomi, de tão importante que isso foi para a vida dela. Ela falou, eu guardei isso aqui com um enorme carinho. Ela falou, quando soube que você ia dar essa palestra, ela falou, eu vim para cá e trouxe minha carteirinha para te mostrar, para falar que isso fez diferença na minha vida. Imagina a sua emoção no momento de ver. É indescritível o que a gente sente, né? Porque é esse tipo de propósito que tinha realmente a Casa do Bonomi. Fazer com que as pessoas encontrassem um caminho melhor, né, daí para frente, ou se não encontrassem um caminho profissional, que elas fossem melhor pessoalmente, né, que já é uma grande contribuição. E que a gente estava lá, nós éramos parceiros, eles tinham que entender isso. Então eu tinha duas casas, uma que era no Jardim Monte Alegre e outra em Betel. Nós tínhamos duas casas que faziam isso. Um projeto muito, muito apaixonante, foi gostoso. Bonomi, você teve também uma grande contribuição no projeto Diga Não às Queimadas. Você fez uma campanha de conscientização, mas você já vai responder já essa pergunta daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. A gente volta já já. Estamos aqui em Paulínia, diretamente do Estúdio A. Volto já já com muito mais para você. Olá, você de Paulínia e região que busca móveis de qualidade, venha conhecer a T Magazine em Paulínia. Dá uma olhada. Aqui você encontra o que existe de melhor em móveis para o seu lar. Sofás, poltronas, guarda-roupas, armários, mesas, salas e cozinhas. O Bora Lá Show veio conferir de perto a qualidade e o requinte dos móveis
da T Magazine. Olha a qualidade dessa poltrona. Tudo para o seu lar. Venha tomar aquele cafezinho aqui na T Magazine com o Márcio ou a Maria Tereza, com aquele atendimento super especial. Que tal um café direto da fazenda? Conheça o Café Fraga. 100% arábica, o que garante sabor e aroma. Café Fraga, o melhor sabor de Minas. Vai construir ou vai reformar vidros e esquadrias? É com o Grupo Verginassi. Vidros e esquadrias para a sua obra, o Grupo Verginassi tem. Entre em contato agora mesmo. Portões, janelas e muito mais. Entre em contato agora mesmo. 19 992 63 2236. Grupo Verginassi. Avenida Oswaldo Piva, 2501, Jardim IP, em Paulínia. Estamos de volta com o nosso programa Bora Lá Show. Eu quero novamente fazer um pedido a você. Que você se inscreva em nosso canal, clique no joinha, aperte o sininho. Assim o nosso programa vai mais longe. Estamos aqui com o nosso convidado ilustre, Bonomi. E a gente estava falando sobre o projeto Diga Não às Queimadas. Foi em qual mandato que você fez? Foi desde o primeiro, foi no segundo ou terceiro mandato? E como foi essa campanha de conscientização? Eu me lembro que na cidade de Paulínia tinha muito esse cisquinho preto que era da queimada. Fala pra gente, Bonomi. Realmente, Gerson, isso foi o que mais incomodava de início, né? Eu fui procurado pelo Henrique Padovani, na época, que foi um grande ambientalista. Saudoso, um grande ambientalista numa época em que não se cuidava do meio ambiente, né? E ele tinha essas preocupações muito claras. E um dia ele me procurou e falou: Bonomi, eu gostaria de trazer um pedido para você, porque eu sei, assim como você fez lá com o Betel, se eu trouxesse falar que você vai fazer, eu sei que você vai correr atrás. Ele falou: puxa, a gente precisa acabar com essa sujeira na cidade, dá uma olhada quanto
quanto esse cisquinho preto, como você falou, isso é uma chuva de sujeira. As donas de casa não aguentam mais pôr roupa no varal, enfim. Dá para fazer alguma coisa? Eu falei para ele, Henrique, eu te prometo o seguinte, eu vou estudar a questão. Você me dá algum tempinho para eu estudar? Ele falou, não, perfeito, tal. E eu fui estudar a questão. Quando eu comecei a estudar a questão, eu percebi que o problema do cisquinho era o menor de todos, né? Porque a gente estava queimando palha de cana-de-açúcar em cima de oleoduto, duto de gasolina, de combustível. Que perigo. É um perigo, né? E a gente falou, poxa, isso não pode acontecer, e por algum motivo ninguém tinha pensado nisso naquele momento. E aí eu comecei a fazer um estudo sobre isso e vi que realmente a coisa era muito séria e ninguém respeitava, não tinha... se falava que tinha alguns cuidados com esse tipo de prática, mas a verdade era totalmente contrária. E aí eu apresentei um projeto, já rapidamente, para acabar com isso no município de Paulínia, e infelizmente ele não passou da Comissão de Justiça. Ficou retido lá. Segundo a Comissão de Justiça da época, eu não podia apresentar porque eu não tinha competência legislativa para legislar sobre esse assunto. Teoricamente, eles diziam que isso era uma competência estadual. Eu, inconformado como sou, fui lá no meu professor de Direito Constitucional da universidade, bati na porta dele e falei, estou com esse problema. Eu posso ou não posso legislar? Você me ajuda nessa questão? A mesma coisa que eu respondi para o Henrique, ele respondeu para mim, me dá um tempinho, eu vou pesquisar. Passado 15 dias, ele me liga e fala, olha, eu já tenho uma resposta, vem aqui. Fui ao escritório dele, ele me entregou, na verdade, um parecer desse tamanho, dizendo que eu podia apresentar, que eu tinha competência para legislar sobre o assunto. Aí eu peguei esse parecer, fui até a promotoria e pedi a análise deles, se eles concordavam com isso, eles concordaram, e aí eu fui à Comissão de Justiça, protocolei com o parecer do meu professor de Direito Constitucional, com o parecer do Ministério Público, e aí a comissão não teve como recusar o projeto e ele entrou para votação. Só que a influência dos contrários também era muito grande, e eu acabei perdendo a votação. E aí, obviamente, não podia entrar mais na mesma legislatura, eu só podia entrar na outra legislatura com esse projeto. E cada vez mais, cada vez que eu me aprofundava no assunto, eu percebia que isso era de extrema importância para a cidade, né? E comecei a perceber que não era só para a cidade de Paulínia, que era para a região como um todo. E aí, inconformado com isso, eu fui buscar junto à população um apoio. Então, fiz um abaixo-assinado, comecei a bater de porta em porta, e aí explicava qual era o projeto, treinei uma equipe para isso, e a pessoa assinava conscientemente. Aí alguns vereadores começaram a me ajudar nesse projeto, eu chamei alguns vereadores junto, porque eu entendia que o projeto era maior do que o Bonomi como vereador. Era um projeto para a cidade, então interessava juntar mais gente. Aí alguns vereadores se somaram a isso, na época Bonavita, Mário Lacerda, enfim, alguns vereadores se juntaram a esse projeto e a gente começou a ganhar muita força e acabei colhendo 5.000 assinaturas à época, que era muita, né? Sobrou assinatura para entrar como projeto de ordem popular. E aí não teve mais como recusar, porque ficou claro que não era o Bonomi que queria aquilo, era a cidade que precisava daquilo. Então, efetivamente, conseguimos aprovar, e isso foi também um projeto bastante visionário, que me orgulha muito, porque nós estamos falando aí também de 25 anos atrás, né? Onde não se discutia muito essa questão. Hoje é lei estadual, né? Hoje a gente não pode queimar no estado. Então, assim, se você pensar, nós somos precursor de tudo isso, né? Do que está acontecendo hoje no estado. Então, é mais um trabalho que realmente me enche de orgulho. Olha, a população agradece. Eu agradeço. A minha mãe, ela colocava a roupa no varal e colocava o saquinho
para não sujar a roupa, saquinho em cima da roupa, porque a gente não Era tinha onde estender a roupa, era era lá fora no sol. exatamente isso, E Gerson. colocava saquinho, se caísse, tirava o saquinho, a roupa estava limpa. Perfeito. né? Nossa, eu fotografei muito isso. É. Porque a gente fez a campanha, a gente fotografava isso e fotografava as queimadas. Onde a gente sabia que tinha queimada, a gente ia fotografar e filmar. E não era só isso, né? Hoje, com o avanço do cuidado com os animais, né? Imagina quantos animais não morriam nessas queimadas. Porque você fecha o cerco, né? E o animal não tinha para onde sair. Então, além de ser um projeto extremamente importante no quesito de segurança, ecológico, de sujeira, né, para a cidade, ele também foi muito marcante para preservar a vida dos animais, né, daquela região. Porque não sobra absolutamente nada. Não sei se já foi num canavial depois de uma queimada. Já, na não época. sobra nada, 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 nada. Então, na verdade, era até um contrassenso, porque era ruim até para o cultivo da própria cana, né? Porque você matava o próprio solo, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu aprovar e acabamos sendo pioneiro nessa questão. Que maravilha. Fora uma coisa muito importante que você falou, não sei se quem fazia queimada se atentava ou não, da tubulação. Sim. Você imagina o perigo. Porque lá, numa qual o cidade, grau de temperatura que aguenta ali? Não tem como, né? Você imagina uma cidade como a nossa, a Petrobras, né? Se queimava ao lado da Petrobras, da usina, era inconcebível. Quando a gente começou a tomar consciência disso, gente, como é que a gente, né? Dá até uma sensação assustadora, precisamos aprovar rápido, né? Então a coisa era tentar fazer a toque de caixa, porque era muito perigoso. Imagina. Brincar com fogo em cima de gasolina. Não dá certo. Perigosíssimo. Ainda bem que Deus protegeu. Né? Deus protegeu. Foi tudo bem. Deu tudo bem. E qual foi o mandato? Essa luta com Foi no meu último mandato. No último mandato. Meu último mandato. Ele foi no começo do meu último mandato. Mas foi muito interessante. Bonomi, vamos falar agora. Vamos falar agora daquela festa que você idealizou. Festa maravilhosa, e o nosso diretor aí, Amilcar, vai colocar aí agora um pequeno trechinho de música italiana, né, diretor? Paulitalia, Bonomi. Vamos falar da Paulitalia, que você foi o idealizador da Paulitalia? Sim, sim. Eu sou descendente de italiano, né? Meu avô veio da região de Verona, um distrito pequenininho chamado Fumani, que eu tive o prazer de conhecer, uma emoção incrível, e meu avô paterno da região de Treviso. E na intenção de homenagear essa comunidade, que foi a maior comunidade que construiu a cidade, né, que deu início à nossa cidade, tivemos a ideia de fazer essa grande festa, na verdade, uma confraternização. E acabou sendo muito mais que isso, porque houve uma interação tão grande dos imigrantes italianos que nós tivemos que fazer um museu onde as pessoas traziam fotos, documentos de quem veio de navio para cá, o passaporte, enfim, histórias de nascimento dentro do navio. A minha avó veio de navio para cá. Eles paravam aqui onde? Santos? Onde era? Em Santos. A minha avó. A maioria em Santos. Meus avós, na verdade. Meus avós eram italianos. E veio de navio para cá, para Paulínia. Então, e ajudaram a construir essa cidade. Tem muitos italianos aqui. Muitos já faleceram, claro. Sim. Né? Muita gente nova está chegando. Sim, é uma mas comunidade. Ainda tem muitos. E naquela época tinha muito mais. E eu acho importante a gente comemorar isso, né? Assim como eu vi recentemente a comemoração da festa nordestina, porque hoje é significativa a contribuição desse povo aqui para Paulínia, a gente também precisa lembrar, né, de quem construiu a cidade e tudo. E foi um momento assim muito marcante. Infelizmente, assim que eu saí
da frente da Câmara Municipal, o projeto acabou não tendo continuidade. Esse ficou pelo caminho, mas foi também glorioso, foi um momento marcante. Como que era o formato da festa? Era na praça? Era na praça da igreja matriz, e assim, com bandas Pessoal italianas, caracterizado. pessoal caracterizado, as barraquinhas todas com comida italiana, histórias das regiões que muitos desses migrantes trouxeram, alguma particularidade, às vezes exclusiva daquela região, que as pessoas contavam para a gente, nós reproduzíamos na festa. Então foi um momento assim muito rico, porque às vezes a gente também não sabia de todas esses pequenos detalhes, né? E, então a gente sentava em rodas, assim, eu lembro, foi muito gostoso, porque a gente sentava em rodas para conversar, para organizar a festa, né? De pessoas já bem mais idosas, que vivenciaram tudo isso, né, na prática, e eles contando essas histórias. É uma pena, assim, que a gente, quando começou isso, não teve a ideia de gravar essas reuniões de bastidores, porque elas eram emocionantes de ouvir as histórias de cada um que falavam dessa vinda para cá, né? A emoção de cada um deles, né? Porque choravam, porque lembravam toda a história, todas as dificuldades passadas, família que ficaram em outro país, né? Deixaram tudo para trás para vir para cá, e a maioria nunca conseguiu voltar para lá. Então essas histórias são muito marcantes, e por isso que eu fico triste quando percebo que essas coisas não seguiram adiante mesmo depois que eu saí. É um projeto simples, mas é muito rico assim de lembrança e de grandiosidade dessas construções assim que esse pessoal, tudo que esse pessoal fez pela gente, preparou terreno para a gente, né? Literalmente. Nós estávamos falando aqui de toda a cidade de Paulínia, é o pessoal que preparou tudo, né? Então é muito rico, e a gente precisa homenagear quem teve coragem de fazer. Uhum. O italiano, o nordestino. Nordestino, italiano. Hoje tem comunidades menores, mas igualmente importante, comunidade espanhola. Nós falamos aqui, a comunidade nordestina hoje é muito presente e enriquece muito a nossa cultura, né? Então a gente precisa juntar essas pessoas, a gente precisa enaltecer essas culturas, porque elas que construíram o nosso município, né? Em Campinas tem uma comunidade que é chinesa ou japonesa, que todo ano tem festa. É a japonesa, né? Todo ano tem festa. É lá no Guanabara, não? Eu não me lembro. Todo ano tem a festa lá. Mas é todo japonesa. ano. Isso. É muito legal. Eu acho que isso é importante, né? Você homenagear quem começa tudo, quem veio antes de você, né? Quem veio antes de você e prepara o solo para você, prepara o caminho, né? Eu particularmente gosto muito disso. Bonomi, agora vamos falar da sua vida pessoal hoje aqui na cidade de Paulínia. Você é formado em Direito pela MBA e também formado em Gestão Empresarial pela FGV. Isso, FGV. E é empreendedor da cidade de Paulínia. Fala um pouco desse seu lado empreendedor na cidade de Paulínia. O que você está desenvolvendo? Sei que você lida muito com relacionamentos, bons relacionamentos, e desenvolve relacionamentos através de alguns grupos. Isso. Fala pra gente desse seu lado empreendedor na cidade de Paulínia. Bom, quando eu saí da política, eu saí para empreender, né? Eu sempre, desde muito cedo, eu sempre fui empreendedor. Hoje é elegante falar empreendedor, e na época nem existia esse termo, né? Era muito arriscado. Eu me lembro do meu pai falar, não, para com isso, vai trabalhar numa empresa. Tinha que ser registrado em carteira. Tinha que ser registrado em carteira. E eu, contrariando toda essa expectativa, eu me apaixonava pelo risco da gestão, né? Se é que a gente pode falar de risco quando você faz direito, né? Eu acho que quando você faz direitinho, quando você faz a coisa organizada, como tem que ser gestão, enfim, tudo bonitinho, eu acho que você minimiza muito os riscos. Então eu sempre me apaixonei por isso. E quando eu saí, efetivamente, decidi sair da política por um tempo, e obviamente
Foi meu melhor momento político, nós estávamos aqui falando para 40, 50 mil pessoas, então a exposição era grande, boa, mas eu tinha claro que eu precisava ainda empreender um projeto grande na minha vida. E assim fiz. Construí uma empresa que atuava em 4 estados, uma empresa de fisioterapia. Fazíamos aí em torno de 50 mil atendimentos mês. Aí depois construí uma empresa de treinamento, de comportamento. E aí também em 3 estados, treinei mais de 12 mil pessoas. Então, assim, isso é um projeto também extremamente rico. E como sempre na minha vida é feita de ciclos, eu já entendi que é isso que o universo reserva para mim. E agora eu estou empreendendo com um escritório, um hub de negócio. Então a gente faz intermediação de negócios, né? E aí que entra toda a questão de relacionamento. E eu falo da importância desses relacionamentos, porque é a construção desses relacionamentos que faz com que o meu negócio seja um sucesso. Então, como você tem um relacionamento muito amplo, obviamente você acaba captando tanto o interesse de alguém comprar ou vender, né, e outra ponta de adquirir ou vender também, enfim. E aí é só juntar as pontas, seja em que segmento for, né? Pra você ter uma ideia, hoje a gente atua, vende açúcar para fora do país, negocia fazenda, negocia mina de ouro. Então não tem qualquer tipo de negócio, lógico, lícito, né? Que a gente possa juntar um que tem interesse em vender e outro aqui que precisa comprar. Entendendo que nesse negócio é super importante que o negócio seja bom para todas as partes. Então, isso está lá na declaração de sociedade nossa, né? Eu tenho 2 primos que são sócios comigo aqui em Paulínia, o Paulinho Manzan e o Amarildo Rodrigues. E a gente, na nossa declaração de sociedade, a gente fala isso, que a gente juntou 3 pessoas, né, que pensam diferente, mas que a gente conviveu desde a infância e respeita um ao outro, e que o objetivo era fazer negócio, sim, mas fazer negócio que fosse respeitoso para todo mundo e que todo mundo ganhe. Então esse é o lado mais empreendedor, né, que e particularmente é o que eu gosto de fazer mesmo, é minha paixão empreender. Certamente vou ficar nisso até meu último dia de vida, se Deus quiser, não pretendo aposentar. Nodome, e com todo esse know-how, hoje que você tem, grande experiência em várias áreas, hoje você tem pretensão política em Paulínia? Olha, é uma pergunta boa, viu, Gerson? Porque, assim, na verdade, eu costumo dizer que eu saí da política, mas a política nunca saiu de mim, né? Porque a política foi um grande diferencial na minha vida. É como se fosse um portal para uma evolução, se assim eu posso dizer. Porque ela impactou demais a minha maneira de ver o mundo, ela impactou demais a forma de eu conceber meus próprios negócios. Então, assim, ela foi um divisor de águas na minha vida. Eu posso te dizer que seguramente que se tudo acabasse amanhã, a melhor experiência de vida que eu tive até hoje, a mais gratificante, a mais gloriosa e que eu tenho uma gratidão enorme, foi a vida política. Porque ela é transformadora, como eu disse, se bem usada, é a maior ferramenta de transformação, mas também bem aplicada é uma transformação interna muito grande. Então hoje eu acho que eu sou o que eu sou graças à política, então eu nunca saí da política de verdade, ou ela nunca saiu de mim, né? Obviamente, toda vez que tem eleição em Paulínia, as pessoas me falam a mesma coisa, e eu digo o seguinte: se um dia eu for chamado, eu estarei lá para cumprir a minha função, para dar a minha contribuição, para estar junto.
e se for esse o caso, sempre com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, entendeu? Então, é cedo para se falar nisso, obviamente, né? Mas, assim, todo processo político eu sou procurado para falar sobre isso. Na eleição passada, inclusive, ajudei muitos vereadores, treinando esses vereadores para se prepararem para a eleição deles. Então, sem nenhum interesse específico, sem cobrar um centavo, com a única e único objetivo de melhorar a questão política da nossa cidade. Preparar as pessoas para fazer política como deve ser feita na cidade. E assim, se eu for chamado, certamente estarei lá. Você vai ver o Bonomi lá falando, ó, vamos junto, vamos nessa, estamos nessa. E qual foi o seu significado nessa sua passagem política lá atrás? Então, assim, pensa numa pessoa extremamente tímida, e vou falar de Betel, quem nasceu e foi criado em Betel, as expectativas de alcançar grandes objetivos nem passava pela nossa cabeça, efetivamente. Então, ao entrar pela política, a política descortinou um novo cenário para mim, um novo mundo. E junto com essa abertura, muita curiosidade. E como eu falei, eu não sei fazer as coisas sem querer aprender no processo. Obviamente eu era muito cru quando entrei na política, mas a vontade de aprender e de crescer dentro desse contexto foi muito grande. Se você me pegasse a época, no meu primeiro... Eu falei para você aqui hoje, na nossa entrevista, que eu entrei com o processo de Betel no primeiro dia do meu primeiro mandato, certo? Uhum. Eu transpirei 15 dias, não dormi durante 15 noites antes da minha posse, desse primeiro dia, porque falar em público era uma dificuldade muito grande. A timidez era forte. E eu entendia que eu tinha assumido um compromisso e que eu precisava superar tudo isso. Eu confesso para você, Jéssica, que eu saí dessa sessão, eu não tinha mais onde molhar minha camisa embaixo do terno, né? Aquilo estava totalmente molhado, de tanto que eu estava nervoso. Mas eu entendia que era a minha missão ali e eu tinha que me desenvolver. Mais do que fazer o que eu tinha que fazer, eu tinha que me desenvolver. Então eu procurei, ao longo desse tempo, me desenvolver como pessoa, me desenvolver como um legislador, o que faria melhor dentro do mandato, qual era a melhor maneira de exercer isso. Então, era parte integrante do meu mandato conhecer bem a lei orgânica do município. Aliás, ajudei a construí-la, né? A primeira lei orgânica do município contou comigo na presidência da comissão da lei orgânica. Então, assim, eu sempre estive envolvido porque eu entendia, apesar de todas as minhas dificuldades lá atrás, eu entendia que eu precisava exercer isso com dignidade. E para fazer isso, tinha que haver crescimento. Então, nesse sentido, a política foi para mim uma abertura muito grande. Gerou muita curiosidade, enfim, né? A expansão mental, vamos dizer assim, foi enorme. Bonomi, sei que você gosta muito de viajar. Qual a viagem que mais marcou para você, para onde você foi e qual a sua motivação para isso? Ô Gesso, viagem, até pelo que eu acabei de contar para você, viagem passou a ser uma paixão. Porque ela ajuda nessa abertura mental, porque você começa a conhecer coisas que você não imaginava que existia, às vezes maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, e que, na verdade, às vezes até melhor do que você praticava, e aí você começa, como eu te falei, é obrigado a crescer. Então as viagens começaram a fazer parte da minha vida. Eu até falo nas minhas apresentações, nas minhas palestras, que é muito engraçado, porque imagina um arquiteto quando viaja para a Espanha, por exemplo, né? Ele vai ficar louco para ver as construções lá de Gaudí, né? As formas construtivas da época, enfim.
se apaixona por essas coisas. Eu, como agente político, me apaixonava para entender o que o poder público fazia em cada país e o que dava certo ou não. E como eu posso adaptar essa realidade ao meu país, ao meu município, onde eu atuo. Então passou a ser uma grande paixão viajar. Você me perguntou qual a cidade que mais marcou. Foram, até agora, né, eu pretendo não parar, mas até agora foram 30 países visitados. E acho que o que mais me marca, assim, e não sei dizer exatamente o motivo, é Paris. E não é pelo glamour da cidade, obviamente que lá tem um glamour. Quando você fala de Paris, parece que você quer ser snob, né? E não tem esse contexto. Mas alguma coisa lá me faz sentir em casa também. Então eu costumo dizer que tem 3 lugares que são muito marcantes na minha vida. O primeiro deles, obviamente, é minha terrinha aqui, Paulínia, que eu não troco por nada. O segundo, eu fiz um vídeo essa semana falando de Camburi, da praia de Camburi, aqui no litoral de São Paulo, que é um lugar que marcou também muito a minha vida, sobre todos os aspectos. Eu falo isso no meu vídeo. E o terceiro é Paris, certamente. Já fui 9 vezes para lá e toda vez parece que eu faço uma descoberta nova no sentido de proximidade com alguma coisa. É como se um dia eu já tivesse vivido lá. Eu tenho esse sentimento com Paris. Então não é pelo glamour da cidade, obviamente é a cidade da moda, é uma referência para o mundo, tudo isso, mas existe uma ligação muito forte minha com essa cidade. É mais por isso, eu acho. Mas é a cidade que eu mais visitaria e que eu não deixaria de visitar, talvez até, né, por muito tempo ainda, porque eu gosto muito. E uma outra coisa que atrai muito você também é a leitura. Gerson, essa é uma outra paixão da minha vida. Como eu disse para você, uma coisa é uma sequência da outra. Obviamente, eu tive que buscar nos livros muito conhecimento e alguns deles começaram a marcar muito a minha vida. A área de gestão sempre foi, né, uma preocupação, e para que eu pudesse desenvolver melhor as funções como empreendedor, eu gosto muito de leitura sobre marketing. Eu acho muito rico o marketing desenvolvido de forma saudável, né, consistente, como tem que ser. Algumas pessoas falavam, mas você tem uma empresa pequena, um grande autor fala de um marketing para uma empresa multinacional, uma GE, enfim, uma empresa grande. Como é que você vai aplicar esse conceito, né? E eu falo o seguinte, o conceito não tem tamanho, então você aplica do tamanho que dá para aplicar na sua empresa e ponto, né? Então isso muda muito, porque você começa a entender a cabeça dos grandes autores, né? E aí, efetivamente, isso faz uma diferença na vida da gente. Ultimamente, uma leitura que me agrada muito é quando fala de evolução pessoal. Então, eu tenho lido muito a esse respeito. Eu ainda sou iniciante, por exemplo, na física quântica, né? Começo a ler algumas coisas sobre física quântica e isso me atrai profundamente. Tem algumas coisas que eu consigo entender o significado quando eu começo a ler alguma coisa com relação a isso. Então, eu estou aí na fase de devorar alguns livros sobre isso, mas certamente a evolução pessoal, o funcionamento do nosso cérebro e da mente, né? Como isso se conecta junto, como funciona isso hoje em dia, porque os estudos evoluíram muito, né? E eu gosto muito dessa coisa de juntar energia, né? Com essa coisa dessa mente pensante diferente, como é que a gente pode aproveitar melhor isso para as coisas, tanto para as coisas básicas da nossa vida, como para os grandes projetos, né? E principalmente para ser uma pessoa melhor. Como é que eu chego lá na frente, né? Como é que eu chego lá na frente, assim, uma pessoa melhor, que todo mundo tenha prazer em estar do meu lado, conversando, batendo um papo, né? Trocando uma ideia, falando sobre o futuro, falando sobre, sei lá, sobre uma empresa, sobre política, sobre a ordem pessoal.
Então, sempre foi uma busca muito grande minha dessa evolução pessoal. Então, dentro disso, em vez de eu indicar um livro, eu vou indicar um autor, Gerson, que eu acho que é imperdível, que se chama Joe Dispenza. É um americano, porque eu gosto muito da leitura que a pessoa vivenciou aquilo que ele está ensinando, né? Porque existe muito autores que vivem na teoria, né? E eu gosto muito de quem vivenciou alguma coisa na prática e traz isso para você. Então ele pega, além de trazer isso para você, a prática que ele vivenciou, ele fundamenta com conceitos mais científicos e tal. Então, Joe Dispenza, para mim, é imperdível. Sai livro dele, eu compro. Sai livro dele, eu compro e devoro os livros dele. Então, acho que é uma leitura, fica aí uma dica de uma leitura que acho que Sobre evolução pessoal. Evolução pessoal. Evolução pessoal. Tem livros dele que abordam um pouco mais sobre cura, né? A cura de uma forma mais abrangente, né? Então, eu acho que essa é uma coisa hoje que me atrai mais do que tudo. É chegar melhor lá na frente. Então, dentro disso, os autores que estão nessa linha, Greg Braden, que é também que eu leio bastante, esses autores são as pessoas que eu tenho sempre lá de cabeceira e todo dia eu tiro um tempinho para ler lá, que eu gosto muito. O nome é uma coisa que você me disse que eu não sabia. Você falou aqui na entrevista que você era muito tímido. Não sabia. Na verdade, eu acho que eu disfarço. Mas, bem. assim, eu estou dizendo isso para você porque eu vejo você nas redes sociais, hoje, com os seus vídeos. Hoje eu vi o vídeo lá na praia, hein? Você viu o vídeo, gostou? Vi, muito legal. Ah, você que mostrou bom, lá o pôr do Jess, sol, que bom. Isso. muito legal. E sabe que eu admiro a sua oratória. Hoje, a sua oratória é esplêndida. Eu me sinto lisonjeado vindo de você, Gerson, porque hoje é mais natural, vamos dizer. Mas eu sempre fui muito tímido, eu conservo ainda essa timidez, então eu não sou aquele cara que você fala assim, olha, tem um tijolinho, ele corre lá e sobe lá e fala, eu vou sempre esperar ser chamado para isso. Mas, como eu disse, eu sempre tive que buscar conhecimento, né? Então, obviamente, eu sentia que eu precisava, para desenvolver melhor os meus desafios, eu precisava expor melhor essas coisas, né? Você sabe, quando você expõe melhor, você tem a possibilidade de um entendimento melhor, né? E o resultado pode ser muito melhor. Então, eu tinha essa consciência e eu comecei a fazer, apesar de ser tímido. Então, nos meus últimos anos de Câmara Municipal, eu tenho certeza que quem conviveu comigo, porque eu ouvi bastante isso, esse elogio que você acabou de me fazer, isso me dá bastante orgulho, porque eu sei o quanto foi difícil, né, para chegar até aí. Então, as pessoas falam que eu tenho uma boa oratória, que eu fui um dos melhores oradores da Câmara Municipal. Isso, obviamente, me enche de orgulho, não por ser um grande orador, mas por saber dessa transformação, né? Por entender que eu precisava fazer isso para entregar um serviço melhor para a população. Então, dentro desse contexto, eu me sinto bastante orgulhoso disso. E fico lisonjeado. Eu fico um pouquinho vermelho aqui, não sei se a câmera vai pegar, mas é isso mesmo. E além disso, uma outra coisa que também ajuda, junto com a oratória, você também tem uma boa voz, uma boa postura, uma boa dicção, um conjunto que você está de parabéns. Mais uma vez, eu tenho que te agradecer, mas eu também acho que isso é um pouco talvez de prática, né? Obviamente que a voz é uma coisa que vem geralmente a voz natural, mais grave, né? Ela agrada. Isso. Ela agrada mais, a voz um pouco mais grave, médio grave e tal. Isso. E eu acho que isso já é mais natural. Mas o resto, a gente é um processo de você realmente praticar, né? Como eu sempre digo, não adianta nada você só adquirir o conhecimento se você não fizer nada com ele, né? É só mais um conhecimento. Mas quando você adquire o conhecimento e coloca esse conhecimento na prática,
você também vai ter alguns resultados importantes, né? E um deles é esse, né? Você se coloca no caminho, vai, fala, eu preciso fazer, vai buscar o conhecimento para fazer aquilo e é a obrigação de fazer, então tem que fazer. E aí, obviamente, com o tempo, acho que isso vai ficando um pouco mais tranquilo, um pouco mais natural, eu acredito, né? E a repetição leva ao êxito. Eu acho que a repetição, a persistência e assim o objetivo claro, né? Então e com conhecimento, obviamente, Foco. como eu tenho falado, né? Foco também. Talvez o foco resume tudo, né? Então você faz aquilo repete, né? Não desiste de fazê-lo, né? Vai se aprimorando no que você pretende entregar e, obviamente, você vai se aproximando de um resultado positivo, né? Pode não ser o melhor resultado, mas certamente você vai chegar muito próximo de um resultado que vai te deixar bem satisfeito. E agora você vai usar o seu dom da oratória, vai olhar para aquela câmera ali. Diretor, Amilcar, é aquela câmera dele? Isso, aquela câmera ali é sua. Você vai deixar para os nossos internautas uma mensagem de motivação, Bonomi. Aquela câmera é toda sua. Bom, eu tenho falado nas minhas redes sociais sobre, uso uma expressão que eu falo, gente que pode mais. Obviamente, na hora que eu entrei aqui hoje no estúdio, o Gerson me falou, gente que pode mais, e me deu um abraço. Por que eu uso essa expressão? Porque eu entendo de verdade, baseado inclusive na minha história pessoal, que a gente realmente pode mais. Se a gente se dedicar a fazer alguma coisa, seja ela qual for, qual seja o seu objetivo, a sua meta final, se você se dedicar, você certamente pode mais do que você imagina. Olha, veja tudo que a gente falou aqui hoje, né, de projetos de uma pessoa extremamente tímida, saída de um bairro extremamente pequeno, sem perspectiva nenhuma. Eu tenho orgulho dos projetos que eu desenvolvi, porque hoje eu tenho essa consciência que quando você se coloca à frente dos projetos, quando você assume essa responsabilidade, você pode muito mais. E quando eu falo isso, eu me arrepia, porque é o que eu sinto de verdade. Se a gente somar isso, então, somar essas energias, a minha, a sua, a do nosso vizinho, a do Gerson aqui, nós vamos fazer coisas transformadoras, seja lá onde a gente pensar em atuar. Então eu queria deixar essa mensagem final, pedindo para que você que está nos ouvindo aí, que você acredite que você pode mais. Se eu conseguir mobilizar uma pessoa nesse sentido, eu já vou sair daqui hoje extremamente satisfeito. Sabe por quê? Porque a gente junto pode muito mais. Muito bem, Bonomi. E agora, para as pessoas entrarem em contato com você, pedir orientação, uma ajuda, com toda essa sua sabedoria, qual que é as redes sociais? O meu Instagram é Jurandir_Bonomi, o mesmo lá no Facebook, e meu telefone é 19, o DDD, 97-405-2121. Pode fazer contato, porque eu gosto muito disso, dessa proximidade, dessa abordagem, e certamente nós vamos ter muito o que conversar. Todo mundo evolui nesse processo. E foi um prazer para o Bora Lá Show, para o Estúdio A, para o nosso diretor Amilcar, eu, Gerson Borges, de estar apresentando esse programa maravilhoso com esse convidado ilustre. Muito obrigado pela sua presença aqui, Bonomi, em nosso programa. Muito obrigado, Gerson. Estarei sempre à disposição. Obrigado, Bonomi. Tchau, até o próximo programa Bora Lá Show.